Você conhece alguém que esteja no buraco financeiramente ou profissionalmente? Acho que esse vídeo vai ser útil para alguém. Abílio passava perto do cemitério todo dia, voltando do trabalho à noite. O trajeto era um pouco longe. Ele caminhava perto de meia hora do trabalho até em casa. Ele saía do trabalho quando já estava anoitecendo. Às vezes já era noite quando ele saía do trabalho. Caminhava perto de meia hora. Na parte final do trajeto, ele tinha que contornar o cemitério. Era uma canseira. Não era fácil. Um dia ele saiu um pouco mais tarde do trabalho. Estava muito cansado. E aí, chegando próximo ao cemitério, pensou, poxa, mas tenho que contornar isso tudo. Eu não sei direito como era a cidade dele. Mas ele teve a ideia de, pelo menos uma vez na vida, atravessar por dentro do cemitério. Lua cheia, o céu estrelado, quem sabe o caminho ficasse mais curto. E fez isso. Atravessou por dentro do cemitério. Nessa primeira vez, um tanto preocupado, olhando para todos os lados, mas correu tudo bem. Chegou em casa uns 10 minutos ou mais antes do que estava previsto. Pensou, valeu a pena passar pelo cemitério. Aí no segundo dia a mesma coisa, no terceiro, e cada vez que ele passava por dentro do cemitério, ele passava cada vez mais tranquilo, sem se preocupar. Afinal, o que poderia acontecer? Estava tudo certo. Os meses se passaram e uns 2 para 3 meses depois, ele ficou mais tarde de novo. A diferença é que essa noite não tinha estrelas, não tinha lua, o céu estava nublado, estava umbreu, como costumam dizer em alguns lugares. Muito escuro. E ele veio, como sempre, se aproximou do portão do cemitério e pensou, será que eu vou ou não? Mas dar aquela volta toda, resolveu passar por dentro. E passou. Caminho normal. Só que, naquele escuro, ele não percebeu que bem no trajeto por onde ele sempre passava, ele passava não somente pelas alamedas, mas também cortava caminho por alguns terrenos. No escuro, ele não percebeu que tinham cavocado uma cova para algum enterro no dia seguinte. E ele caiu no buraco. Depois de se refazer do tombo, que foi um buraco fundo, ele começou a tentar sair daquele buraco e alguma coisa atrapalhava. Eu não sei se a terra escorregava ou o quê, mas ele não conseguia sair. Depois de tentar por um bom tempo, ele chegou à conclusão de que não adiantava. O único jeito seria ele esperar o dia amanhecer, se acomodar por ali mesmo e esperar que as pessoas chegassem para trabalhar e alguém o ajudasse a sair do buraco. Então ele se acomodou num canto da cova, se encolheu porque provavelmente ia ficar frio durante a noite e pegou no sono. Depois de estar dormindo por algum tempo, ele acordou. Sabe com quê? Com outra pessoa caindo no buraco. E a pessoa, da mesma forma que ele, lutou para querer sair do buraco e não estava conseguindo. Bom, aplicando a experiência própria, ele quis explicar a situação para o outro e disse, creio que ele tinha uma voz grave como a minha, não sei. Ele disse, você nunca vai sair daqui. Saiu. Quando o segundo atrapalhado ouviu, no meio daquela escuridão, dentro de uma cova de cemitério, uma voz dizendo, você nunca vai sair daqui, ele arrumou um meio, sumiu daquele lugar. Não deu tempo nem de o Abílio explicar para a pessoa do que se tratava. Antes que ele pudesse dizer alguma coisa a mais, o cidadão já estava fugindo do cemitério a toda velocidade. Eu não me lembro onde eu li esse relato, se foi um livro, alguma revista, alguma coisa. Eu sei que faz muito tempo, uns 40, 50 anos atrás, não me lembro onde foi que eu li. Mas dessa história,
dá para tirarmos 4 lições e fazermos uma 5ª observação. Mas vamos aos pontos que nos interessam. O primeiro ponto é que muitas pessoas na vida não prestam atenção onde estão pisando, não prestam atenção no que estão fazendo até que descobrem que já estão no buraco, já estão encrencadas. Só prestam atenção no perigo quando é tarde demais. O segundo ponto a ser considerado é que muitas pessoas só começam a reagir de verdade quando já estão no fundo do poço. Lembram o Jaiminho do Chaves? Querem evitar a fadiga, né? Tudo um pouco mais fácil, não precisa exagerar, até que descobrem que estão no fundo do poço. Aí lutam para valer. Mas até que isso aconteça, elas querem optar por algo não muito cansativo. Tá dando certo, fica assim mesmo. O terceiro ponto. Algumas pessoas, quando surge uma motivação à altura, elas reagem para valer e encontram uma solução. O segundo cidadão que caiu no buraco, a motivação que ele precisava era aquela voz no meio do breu dizer: "Você nunca vai sair daqui." Isso foi toda a motivação que ele precisava e ele saiu do buraco. Mas só que há uma quarta questão. Existem pessoas que não conseguem sair do buraco com facilidade, a menos que recebam algum tipo de ajuda. Eu não sei que tipo de pessoa é você. Se você se preocupa antes do perigo acontecer, se você se motiva na hora da encrenca, ou se você gostaria de uma ajuda para sair do buraco. Mas a minha intenção com esse vídeo e com esses vídeos do canal é oferecer ajuda para quem gostaria de sair do buraco com mais facilidade. Mas eu disse que há uma 5ª questão. Existem pessoas que parece que têm a síndrome do Jaiminho numa proporção um pouco maior, porque não adianta simplesmente estender a mão para ajudar a pessoa a sair do buraco. Precisaria uma mão puxar ele pela mão, outra pessoa puxar ele pelo pé, e antes disso precisaria descer água no buraco, porque ele quer beber água, descer um hambúrguer, e talvez só saia do buraco quando alguém instalar um elevador para tirar ele do buraco. É meio que a síndrome do chupim. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo. Mas mesmo com condições favoráveis, outras pessoas sairiam do buraco. Mas tem pessoas que mesmo assim não saem do buraco tão fácil. Será que isso também tem solução? Nós vamos tentar tratar disso também nos nossos vídeos. Muitas pessoas nos pedem ajuda, descrevem a situação em que estão e realmente estão no buraco. Mas percebemos que a mesma resposta que temos dado a uma ou outra pessoa, a várias pessoas, essas mesmas respostas, essas mesmas orientações poderiam ajudar, em lugar de 10, 20 mil pessoas. Então, nós resolvemos transformar essas questões e essas respostas nesses vídeos para ajudar muitas pessoas a saírem do buraco. Eu tenho aqui uma lista de problemas que as pessoas estão enfrentando e pedindo socorro, e talvez você se identifique com algum desses casos. Pessoas me procuram, por causa das minhas atividades, precisando de ajuda. E muitas pessoas precisam mesmo de ajuda. E eu estou aqui com umas anotações. Olha, essa pessoa aqui, este mês, vai pagar a parcela de número 101 do financiamento da casa. Tem ainda 180 parcelas para pagar, ou seja, ela tem 15 anos de financiamento pela frente. Mas, com a ajuda que ela vai ter agora, já está com a previsão de quitar em menos de 5 anos. Você conhece alguém que precisa desse tipo de ajuda? Tem um caso aqui. Tem empréstimos bancários. Precisou de empréstimos. Um deles, 35 parcelas, se eu entendi bem. Outro, 18 parcelas e tem ainda 16 parcelas. Mas agora, com essa ajuda, vai conseguir quitar tudo esse ano. Esse caso aqui está no vermelho com mais de 16 mil de limite usado no cheque especial. Precisa quitar esse ano. Tenho aqui mais um caso. Limite de cartão de crédito total,
olha só, R$ 47.198. Está tendo trabalho para quitar. E algumas faturas chegaram a ser parceladas, o que aumenta a carga de juros. Isso é sério. Parece que vai quitar esse ano. Você quer saber como, né? Tá. Esse aqui precisou usar o Pix do cartão de crédito para gerar dinheiro para pagar contas. Tem solução? Tenho aqui 4 casos, mas existem muitos outros casos, não só como esses 4 aqui que eu vou falar agora, como semelhantes a esses outros que eu mencionei, e de pessoas que estão na mesma situação, que precisam de ajuda, e que se puderem resolver o problema, a vida vai melhorar. 4 casos de pessoas que compraram a casa própria e se deram mal. Não era o que esperavam. Tem como se prevenir quanto a isso? Falando em casa própria, você sabia que é possível a pessoa construir uma casa? Estou falando sério, tá? É possível a pessoa construir uma casa gastando entre 20% e 30% do que outras pessoas gastariam para construir uma casa semelhante. Isso é real. Você gostaria de conhecer as respostas para esses problemas? Conhece alguém que precisa de soluções para questões semelhantes? Então, é exatamente isso que estamos oferecendo aqui. Este canal foi criado para ajudar pessoas a prosperarem financeiramente e profissionalmente. A Bíblia nos ensina que Deus deseja que prosperemos em todas as áreas de nossas vidas. Em Jeremias 29:11 está escrito: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Isso nos mostra que Deus tem planos de prosperidade e esperança para cada um de nós, e que Ele deseja que vivamos vidas plenas e abençoadas.